Vamos então hoje tentar falar sobre o superego. Nós já fizemos diversos vídeos, eu nunca me aventurei a entrar nessa questão. Então hoje vamos lá, vamos ser um pouco abusados e sem querer desdizer o tal do Freud que trouxe esse termo como um dos 3 pilares da personalidade. Eu vou tentar descrever um pouco do que seria ele. Então, Freud falou que a personalidade se dividia entre ego, id e superego. Ego é o próprio agente da personalidade que a coordena. O id é o inconsciente que, através de suas mágoas, traumas, incomoda o próprio ego. E o superego, então, seria o exemplo que a sociedade em volta do indivíduo faria com que ele imitasse alguns exemplos, podemos dizer assim. Não interessa o que eu falo, que eu não uso esse tal de superego e devido à personalidade de ego e de sentimentos sentimentais, mas esquece de falar. Então vamos falar do tal do superego. Para ser prático, não interessa muito falar do que ele nos traz de dificuldade ou não. Vamos falar de soluções. Então vamos entender qual é a ação dele e entender como se prevenir da ação dele. Então, primeiro ponto. A criança, ela nasce sem exemplo próprio nenhum. Então, ela precisa de algum exemplo a imitar. Ela passa a se identificar, então, verdadeiramente ou não, com os próprios pais. Na ausência do pai, o irmão mais velho, na ausência de um familiar desse tipo, um tutor, na ausência de tudo, alguém que seja o responsável por ele. Então, a criança passa a perceber nas atitudes daquele que o educa um exemplo a ser usado. Não interessa se o exemplo é positivo ou negativo, é o único que ele tem. Bom, esse exemplo, ele naturalmente, se ele entra pelo ego, e o ego é semelhante ao exemplo, ele o admite como amigo, admite como certo, admite como perfeito e vai se afinar da melhor forma possível. Se ele não é semelhante ao ego, é completamente avesso ao ego, ele, mais cedo ou mais tarde, a criança, o adolescente, o indivíduo, vai rechaçar aquele exemplo como interessante, porque não serve aos gostos do próprio ego do indivíduo. Então ele não vai ver ele como um amigo, não vai ver ele como alguém a andar do lado, porque não consegue conversar, não tem a mesma linguagem, não tem os mesmos valores, não tem os mesmos conceitos. Agora, quando isso incomoda o inconsciente, aí sim o superego assume todas as garras, enfia as garras e não solta mais. Por quê? Porque o inconsciente se magoa. E no que magoa, como a maioria dos magos, dos mapas, são preparados para que o indivíduo se dê a mágoa é guardada. Então, por mais que o exemplo não queira ser seguido, ele fica ali incomodando como o possível. Então, tipo, eu sou feito do foguear, vira e mexe, coloco aí meu diagrama. Se a minha lua tivesse em terra e água, o meu inconsciente admitiria isso como certo, iria se magoar das cobranças do pai e da mãe de terra e água,
E essas mágoas iam ficar me perturbando a vida inteira. E esse superego, então, vindo pelo inconsciente, nunca queria me largar. Então ficou claro que quando o exemplo a ser seguido do mais velho, do responsável, vem pelo ego, ele é aceito naturalmente quando é parecido e rechaçado quando é de não. Agora, quando é pelo inconsciente, aí sim ele firma posição. Então vamos piorar o lado do inconsciente e dar a valor e responsabilidade àquela que pode prejudicar muito. Vamos lá, a mãe. Porque a mãe, na formação da personalidade do filho ou do indivíduo que tem uma mãe, a lua representa ela. Então, se ela teve o parto normal não fez com que ele nascesse, a criança nascesse, com uma lua que não aceitasse ela como mãe. Mas numa cesariana, tudo pode acontecer. Então, ele passa a não tê-la como a mãe desejada e todas as atitudes que ela faz que possa agredir o ego dele, vai ficar no inconsciente como mágoa, e o inconsciente, para se defender, vai fazer com que o ego aceite isso como certo, e isso faz um nó na cabeça do indivíduo. Então, primeira situação de solução para serem práticos. Mães, façam parto normal. Mães que não fizeram parto normal, procurem saber como é o mapa dos seus filhos para se preparar para não agredi-los com vontades próprias que não sejam vontades dele. Tem um jeitinho de contornar algumas situações e não fique simplesmente que eu quero, porque toda mãe tem esse direito, que só vai perturbar, magoar, irritar e ferver a cabeça do indivíduo com o tal do superego que entra pelas mágoas do inconsciente. Agora, o próprio consulente, quando chega na consulta com problemas com a mãe, resolve o problema na mesma hora, quando eu abro o mapa da mãe dele, quando eu abro o mapa do pai dele, quando eu abro o mapa daquele que o agride. Por quê? Porque eu provo que nada do que ele fez, que foi interpretado como agressão, foi de fato. Foi simplesmente a ação da natureza que era adversa ao ego do consulente. Quando ele entende que dá para aceitar como natural a ação e não como agressiva, a mágoa se rompe, a tristeza cessa, e por mais que não dê para aceitar como certo, aceita-se como naturalmente aceitável. Então, tem a prevenção, parto normal. Segunda prevenção, procura saber o mapa dos filhos para usar da linguagem que eles vão te entender. Se você simplesmente falar a linguagem do elemento que domina o teu ego, que é avesso ao dele, ele não vai aceitar isso como certo. Só pela linguagem, a forma de falar. Se no mapa dele o inconsciente aceita isso como mágoa, piorou. Isso vai ficar guardado na cabeça dele pela vida inteira. Então, se procurando entender quais são as armadilhas, qual é o alçapão que você não tem que pisar, pronto, resolveu o problema. Você consegue educar o seu filho. E o filho, depois de adulto, vindo na consulta e entendendo o mapa da mãe, também resolve a questão. Vamos lá, vou usar um exemplo que é comum o indivíduo chegar na consulta e colocar o vício dele como culpa do pai. Ah, meu pai era alcoólatra e por isso eu sou alcoólatra. Veja só, o pai alcoólatra tem, certamente, 90% dos casos,
casos acontece essa estatística, os signos do Sol dele fazem com que o consciente seja desequilibrado e, por conta disso, ele tem tendência à compulsividade, que isso leva ao vitimismo, que leva ao vício. Se a criança, 3 filhos de parto cesariano, um deles também tem essa tal de compulsividade, certamente ele vai acompanhar. Porque se provar o primeiro copo, não vai ficar no primeiro copo, porque é compulsivo. Aí bebe mais, vê o exemplo a ser seguido, não tem nenhum a seguir, esse é o que ele tem. Aí o outro filho tem um pouquinho, correu o risco, vai piorar o risco dele por conta do exemplo a ser seguido. E o terceiro não tem a compulsividade. Esse aí pode se revoltar com os pais, pode se revoltar com os irmãos, pode se revoltar falando assim, mas como é que vocês fazem uma besteira tão grande se eu não faço? Cada um tem o seu mapa. Então todo mundo tem que olhar o seu mapa e entender os seus riscos e parar de falar dos outros. A vida é você contra você mesmo e tentar ajudar os outros a partir do momento que se entendeu. Ok? Então, não posso falar muito sobre o superego, porque tem muitas vertentes, mas todas elas vêm desse caminho, que vem a pais, mães responsáveis pelo magoando o próprio inconsciente do indivíduo, que fica como um exemplo a ser seguido, mesmo que seja destrambelhado. Fazer o quê? Então, desculpe a batucada aí do vizinho. E gostando, dá o like, não gostando, jogue pedra, compartilha aquela história toda. Ok? Abraço.